Nesse momento, então, nós damos início à apresentação do terceiro grupo na nossa roda de conversa, segunda nota do livro Democratização da Escola Pública. O primeiro apresentador, quem será? Kevin. Tá ok, Kevin. Vou posicionar aqui a tela mais Então, ampla para você iniciar. ok. Pode começar. Boa tarde. Nosso trabalho ficamos com o tema de psicologia educacional, uma avaliação crítica do estudo sobre a relação entre a psicologia e a didática. De início, a senhora poderia passar o slide? De início, a gente abordou aqui a limitação do ensino da psicologia educacional. A mais grave, a mais grave limitação do ensino da psicologia educacional é a distância do conteúdo e a prática escolar. De, de início aqui, a gente pegou o exemplo do nosso antigo fluxograma de matemática licenciatura. Um dos problemas que a gente tinha, assim, normalmente, era a falta de algumas disciplinas de... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, mas tá faltando, normalmente tem a falta de disciplina, por exemplo, como a de educação especial, que no caso a psicologia educacional, ela influencia pra, pra, na prática do professor, para desenvolver para o desenvolvimento infantil, ou no caso das técnicas de tratamentos das dificuldades, aprendizagens, distúrbios e distúrbios emocionais. Já poderia passar de novo para o próximo? Aham. Vamos agora relacionar a psicologia educacional e a pedagogia. No caso aqui, ó, a psicologia e a pedagogia buscam estudar teorias da aprendizagem ou aplicação delas em seus respectivos campos de atuação. E é neste sentido que ambas se diferem uma da outra, o foco de trabalho. Então, enquanto a pedagogia tem como foco a prática educacional, a psicologia desenvolve trabalhos voltados às pessoas. Uhum. Continuando, a psicologia pode atuar em conjunto com os professores para auxiliar o progresso dos alunos e melhorar sua forma de aprendizagem, principalmente a de quem possui algumas dificuldades em sala de aula. A psicologia na área da educação tem a importância de colaborar e assertivamente o processo de ensino e aprendizagem, permitindo que o discente reflita no caso da análise e, e no desenvolvimento de competências, no caso dos direitos e deveres, erros e acertos. O próximo tópico é a caracterização da psicologia educacional.
A psicologia educacional. Só um segundo aqui. Sim. No caso, a psicologia educacional tem como. Oh, cara. Ah, tipo, de fato, o desenvolvimento da psicologia educacional caracterizou-se durante muito tempo por atividades de tratamento de crianças com problemas de aprendizagem. No caso, o livro do Libânio, ele cita que nos anos de 60 a 65, 1960 a 65, houve várias tentativas fracassadas, no caso, de inserção do psicólogo escolar como membro da equipe técnica. Na escola, ao lado de supervisores, orientadores educacionais. Assim como na, na importância do. Qual seria a importância do psicólogo educacional? O psicólogo educacional é importante para o desenvolvimento da criança. Muitos não sabem que a psicologia pode atuar em conjunto com os professores para auxiliar no progresso dos alunos, melhorar a forma de sua aprendizagem, principalmente de quem possui algumas dificuldades em sala de aula. Assim, a psicologia dentro da área de educação tem a importância de colaborar acervamente com o processo de ensino e aprendizagem, permitindo que o aluno reflita, analisando e avaliando o, o redirecionamento, no caso, a capacidade do aluno em ensino e aprendizagem, permitindo que seja refletido o ensino, no caso do aluno. A, a psicologia também pode atuar no enfrentamento, no desenvolvimento de estratégias enfrentando adequações. No caso, a gente, tipo, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitos professores que, no caso, eles chegam em sala de aula, principalmente de matemática, assim, da nossa área falando. Só chega em sala de aula e começa a dar o assunto como se não houvesse outra aula depois. No caso, eu já tive dois alunos que realmente eu tive um pouco de dificuldade de lidar, que no caso um tinha problema de baixa visão e o outro tinha um indicativo de altas habilidades. Nisso eu fiquei pensando, cara, e aí, como que eu vou desenrolar o ensino? Tive que me adaptar, no caso, o aluno tinha um tablet que permitia o amplio do livro. Eu tive que repassar o livro para o aluno, trazer um material com letras maiores,
de preferência, quando ia usar o quadro branco, pincel de cor preta, não podia usar colorido, né? Que normalmente colorido facilita assim a diferença na hora dos cálculos. E do aluno que tinha indicativo de altas habilidades, eu basicamente tive que me inovar, buscar outras formas de resolução de exercício, mostrar para ele, chegar a pegar assim, detalhar cada parte de uma questão, tipo, às vezes eu chegava perto dele, ele já tinha solucionado a maioria das questões. Eu chegava lá e mostrava, ó, tem esse outro jeito aqui também de fazer, que tu pode fazer, que é mais simples, mais rápido. Aí ele ia lá e começava a fazer também. E isso facilitava o ensino. No caso, o livro aqui, ele observa que os professores normalmente eles no caso, eles não buscavam uma forma de facilitar. Eles deixavam os psicólogos como, vocês têm a área de vocês, no caso, vão trabalhar em clínicas e é isso, ou fazendo pesquisas tipo, não dentro da escola em si, só para criar, desenvolver livros, teorias e tentar solucionar problemas. No caso, uma citação aqui que, no caso, foi a de Popovic, que ele citou que é de se lamentar em nosso panorama, panorama atual a falta de coordenação e entrosamento entre a pedagogia e a psicologia, enquanto aquela raramente se preocupa em usar os dados proporcionados pelas pesquisas dos psicólogos e esta, com muita frequência, permanece num campo teórico sem chegar a conclusões práticas de utilidade para a pedagogia. No caso, antigamente, hoje em dia a gente sabe que a psicologia pode andar certamente de lado com a pedagogia para poder fazer o desenvolvimento das atividades em gerais. Porque não é só chegar em sala de aula e mandar conteúdo em sala. Tem que chegar, ensinar direitinho, explicar, desenvolver, ver qual é a dúvida. Às vezes tem um aluno que tem uma dúvida mais pesada. Às vezes ele realmente não entende um conteúdo, mas em outras disciplinas ele vai se desenrolar bem. E é isso. E aí, cadê o próximo? Bora. E aí, pessoal, todo mundo me ouvindo direitinho? Assim, boa tarde, mano. Sim. Beleza, então. Gostaria de desejar boa tarde a cada um de vocês. Como vocês podem ver, meu nome é Luiz Fernando, faço parte da equipe, e eu darei seguimento aqui à explicação, ao estudo do livro, a partir do segundo tópico, aqui, que segue, está escrito e está exposto à tela, que é de a escola e o saber. Não, professor, não era para passar não, mas tá bom, já deixa aí. Para que a gente possa entender esse assunto, pessoal, Libânio aí destaca que nós precisamos fazer 4 perguntas. Por que ele faz isso? Porque, segundo ele, o objetivo da escola, eles acabam se confundindo, da escola, no ato de ensinar, acaba se confundindo com a ação exercida sobre as crianças e adolescentes. Assim destaca o autor em seu primeiro parágrafo deste tópico. E ele diz que a ação pedagógica, ela acaba sendo o traço da união entre o indivíduo e o social. Então, neste tópico aqui, como introdução, podemos dizer que o autor ele apresenta o panorama teórico e prático que deu origem ao tema proposto para a discussão. O objetivo fundamental aqui esboçado é a investigação sobre a ação que a escola exerce sobre os discentes, tenham eles a idade que for,
que desemboca no estabelecimento da relação entre o indivíduo e o social como como construção do conhecimento estruturado e sobreposto ao longo da história da humanidade à medida que a realidade social se desenvolve. Então, como eu havia dito anteriormente, nesse primeiro parágrafo aqui, o autor destaca 4 perguntas que nós precisamos nos fazer ao refletir sobre o assunto. Essas 4 perguntas são: de que sociedade se trata quando se está falando de educação, do ato de educar? Que homem se quer formar nessa perspectiva? Qual seria o sentido da aprendizagem escolar? Qual o significado, o que significa falar, melhor dizendo, em desenvolvimento da criança e do adolescente? Aí pode passar, professor? Então, aqui o que o autor nos propõe é uma elaboração prática das questões do ensino-aprendizagem, e com isso ele nos leva a uma profunda reflexão, ao nos dar indicativos de que sempre se é necessário se questionar a respeito de que tipo de homem pretende se educar e para que meio ele servirá, qual a funcionalidade, qual o sentido do ensinar. Bom, para Libânio aí, neste capítulo, embora existam muitas respostas para essas perguntas, elas não possuem a intenção de fornecer uma educação individual. Isso porque essas respostas se limitam a uma política em que o todo se sobressai em relação aos demais, segundo seus próprios interesses. Aí o autor vai destacar que no Brasil a escola preocupa-se a todo instante em formar elites sociais. Isso, desse aí. Então, em 1920, aí o autor vai dizer que o que predominava era a forma tradicional, que o objetivo dessa forma tradicional pedagógica, vale ressaltar, era transmitir uma cultura geral humanística de caráter enciclopédico, destaca o autor. Mas só que, daí em diante, Libânio vai dizer que a evolução histórica da escola se desenvolve a partir de uma forma organizacional entre a pedagogia em relação à atualidade, ao panorama da sociedade, passando pelo processo de embricamento dessas duas correntes. Bom, o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que Libânio vai dizer aqui nesses parágrafos que se seguem, ao primeiro, que a forma pedagógica que predominava até então girava em torno da burguesia, melhor dizendo, da modernidade da realidade e que se estava vivendo naquele momento. Qual era a realidade dessa? Era um momento das grandes empresas e, melhor do que isso, melhor dizendo, a escola tentava se adaptar às necessidades do desenvolvimento industrial, nas palavras do próprio autor. E para isso o currículo enciclopédico da escola tradicional já não servia. Então, nessa perspectiva, pode continuar aí. Nessa perspectiva surgia, então, o conceito de escola nova. Aí pode passar, isso, próximo slide. Obrigado. E aí, essa filosofia, esse conceito de escola nova, ele propunha, né, que se tivesse em seus princípios o respeito à individualidade, como vocês podem ver no slide, que se tivesse também o desenvolvimento de aptidões naturais e que a criança poderia, então, aprender fazendo, e daí em diante também ela poderia desenvolver atividades espontâneas. Só que o problema disso, pessoal, observado, e no capítulo escrito e exposto por Libânio, o problema disso é que, nessa perspectiva, as pessoas que se sobressaíam, crianças, adolescentes, jovens, nesse ensino de aprendizagem, elas acabavam que tendo dificuldades. Agora, calma, detalhe. Quais pessoas? Segundo Libânio, as pessoas que se prejudicavam nessa perspectiva eram as que estavam na margem social, aquelas que tinham menor experiência. Por quê? Porque, para Libânio, as pessoas que se sobressaíam, que se davam bem nesse método de ensino, eram aquelas que tinham uma bagagem de experiência, uma bagagem curricular que ia além das salas de aula, digamos assim. Então, eram essas pessoas que conseguiam se sobressair nessa perspectiva, eram essas pessoas que conseguiam se dar melhor, né, nessa forma de ensino. E aí, para concluir este tópico aqui, o slide que se segue a este, tem em destaque uma frase de Libânio, onde ele diz que... Pode passar, isso. Ele destaca assim, ó, uma pedagogia crítico-social, voltada para os conteúdos,
entende que há saberes universais que se constituíram em domínios de conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade e que devem permanentemente ser avaliados, esqueci uma palavra ali, permanentemente ser avaliados face às realidades sociais através de um processo de transmissão, assimilação e reavaliação crítica. O objetivo da escola, assim, será garantir a todos o saber e as capacidades necessárias a um domínio de todos os campos da atividade humana, como condição para a redução das desigualdades de origem social. E aí o objetivo deste tópico, então, pessoal, foi demonstrar as implicações da sociedade na educação e como decorre a interação entre as duas, a construção do conhecimento do homem sobre a sua realidade e dela com a natureza social. E então eu passo a palavra agora para Francisco, que vai dar prosseguimento à apresentação. Obrigado pela atenção. Boa tarde, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Boa tarde, tô sim, Chicão. Bom, eu vou dar prosseguimento à apresentação do meu grupo e eu vou abordar agora os tipos de ações pedagógicas que a gente vai apresentar. Bem, logo no início Professora, do estudo... com licença, Francisco, Oi, é porque o slide está errado. Isso, tá errado. Professora, Oi, pode passar o slide. na hora que eu recebi. Passar o slide, porque essa é a minha parte. Pode passar de novo. Isso, acho que é esse que é o do Francisco. Certo. Não, esse não é o dele, não. O dele é o próximo, acho que fica embaralhado. É ação pedagógica. Pode passar. Pronto. Esse aí. Aqui, Sim, esse mesmo. Esse aqui. Bom, podemos dar prosseguimento? Ação pedagógica, conceitos e objetivos. Bem no início do estudo, quando eu li para poder apresentar esse trabalho, tem algumas perguntas que o autor faz a respeito desse item, que o que é pedagogia, qual o seu objeto, o que configura uma situação pedagógica. E o que foi denotado é que se tem diferentes conceitos para tal, mas que se tem que chegar a um único objetivo, que é uma relação entre educadores e educando, ou ainda melhor dizendo, professor e aluno. Bem, essa ação pedagógica, ela vai ocorrer de fato num ambiente educacional, que no caso seria uma interação em um determinado ambiente de aprendizagem, na qual deve existir uma relação simétrica entre educadores e educando. Né? Nessa perspectiva de tal forma, o aprendizado adquirido pelo grupo de educadores, ele refletirá na forma em que os professores adotam no ambiente educativo. E a gente tem uma linha a seguir, que é uma linha não unidirecional, que é entre professores, a mensagem e os educandos, que são os alunos. Mas não necessariamente essa linha tem que seguir essa ordem. Por quê? Porque a gente tem numa pedagogia tradicional que o professor é como se ele fosse o único portador de um conhecimento que está acima de tudo e que os educandos eles têm que ter esse conhecimento desse professor sem questionar ou algo dessa natureza. E a gente tem uma nova pedagogia moderna que ela vai entrar para romper com esses estigmas. Por quê? Porque até antes a gente tem um professor que vai dizer uma mensagem e os educandos vão receber essa mensagem e que eles têm que aprender do jeito que eles entenderem. E agora não, a gente tem que, os educandos, eles vão ter um papel fundamental
nessa, nessa linha unidirecional, porque os professores eles vão passar o quê? Eles vão passar a observar como essas mensagens estão chegando nesses alunos. E, em cima disso, eles vão ter o quê? Que buscar novas rotas, vão ter que buscar novas fontes didáticas para eles trabalharem em cima dos resultados que eles estão observando, que é o segundo item, que são as metodologias adotadas nessa relação. Ou seja, o educando ele vai ter um papel fundamental nesse período, porque o professor ele vai, vamos supor, ele vai dar a aula dele, ele vai desenvolver a metodologia que é ensinada. E ele vai observar como essa mensagem, como esses conteúdos, eles estão chegando nesses alunos. E aí é que, nesse estudo da ação pedagógica, ela não pode ser tratada como uma igualdade. Pelo contrário, ela tem que ser trabalhada separadamente o conhecimento, em que alguns alunos eles entendem mais o conteúdo e os outros têm um déficit de atenção maior, de compreensão. E o professor ele vai poder adotar essas medidas, essas novas rotas de didática para poder sanar as dúvidas ou fazer com que aqueles alunos que não estão entendendo determinados conteúdos, eles possam a ter um êxito maior. E aí é que vai entrar a ação pedagógica, que é poder promover uma igualdade de conhecimento em um determinado grupo. E aí a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem um rompimento com a pedagogia tradicional. Outro fator importante a ser descrito é, como eu já tinha dito, que é a figura do aluno como uma fonte de inspiração para os professores, visto que o educando aqui, ele vai ter uma parcela significativa neste intercâmbio, que a gente pode dizer assim, entre educadores e educando. Porque esse último grupo, que são dos educandos, será um elemento concreto que fará romper esses estigmas que o professor ele vai ser o único ser do grupo que tange o meio educacional, na qual é portador do conhecimento e conhecimento esse inquestionável, né? Porque desde a formação, a sua fundamentação teórica, quanto metodologia didática adotada, é que os alunos eles são, a gente pode dizer, meramente plateia nesse meio, ou ainda dizendo que haverá nessa pedagogia um rompimento com essa pedagogia tradicional, e agora os educandos eles serão figuras importantes nesse meio educacional. E aí eu passo a palavra ao próximo integrante do grupo. Pode botar o slide, professora. Isso, tá bom. Boa tarde. Pode passar. Bom, o livro, ele aborda 4 tipos de ações pedagógicas, né? Da página 101 à página 107, certo? Bom, o primeiro tipo de ação que ele aborda é o plano de ensino. Ele é a consideração dos antecedentes sociais e, mais do que isso, trata-se de levar em conta que, no trabalho pedagógico com as crianças da escola pública, as práticas de vida das quais participam e as relações que as sustentam. O segundo é a educação compensatória, que ela aborda que as crianças pobres, portadoras de negatividade, desfavorecidas, as crianças pobres, elas serem comparadas com um grupo social que não possui essas desvantagens, como a pobreza. O objetivo dessa educação compensatória seria, então, colocar essas crianças no mesmo nível de outras crianças sem essas desvantagens, né? Ignorando as, as razões de natureza estrutural que estão por detrás dessas carências. A terceira seria a anterior, ela iria apresentar que as crianças pobres, como portadoras de uma
cultura e de modo de vida suficientemente ricos, crianças que não teriam necessidade de assimilar um tipo de saber erudito. Essa posição afirma que a educação deve partir da realidade como ela é, levando em conta o meio cultural, a linguagem e os valores da população, e com isso tendem a preservar as atuais circunstâncias de vida. A quarta ação pedagógica seria a investigativa, que ela seria para mostrar como se dão as condições de maturação dessas crianças pobres, simultaneamente formas de solicitações sociais de modo que venha a mobilizar a atividade da criança, fazendo investigações em torno do passado dessas crianças, poderia esclarecer certas questões que desafiam os professores, que são essas: até que ponto o insucesso escolar deve ser atribuído a deficiências de ordem intelectual. Outra delas seria: por que há descompasso entre a incompetência da criança nas atividades escolares e a capacidade revelada em outras atividades. Outra seria: é possível manter os mesmos parâmetros da cultura padrão das classes socialmente favorecidas para, por meio adequados, trazidos por classes populares? Bom, essa é a minha parte. Boa tarde, pessoal. Professora, é o próximo slide, Psicologia na Educação. Eu passei esse slide. Bom, galera, como é que a educação ela se aplica na escola? No caso, o primeiro nível é pelo professor, como psicólogo em ação. O segundo é pelo supervisor, orientador educacional. E a gente vai focar só nesses dois primeiros, porque o terceiro ele já é exterior à escola já. Já é no... A gente não vai focar no próximo slide, professora. Na verdade, se ela passa esse slide, vai passar esse slide. Passa o próximo. Que o slide... Pode passar, professor, isso aí também. Passa. Passa de novo. Passa de novo. Bom, o texto ele começa falando de alguns problemas que a introdução da psicologia na escola lá enfrentou, né, no começo. O mais comum deles é o ceticismo de alguns professores, né, com o auxílio da psicologia. Muitos professores, principalmente mais experientes, eles não acreditam como é que se diz? Eles não acreditam no poder que a pessoa tem de atuar e de melhorar, no caso, alguns problemas que a educação enfrenta, né. Outros professores, eles entendem que a psicologia ela não pode solucionar os problemas escolares. Alguns até, no caso, auxiliar com os problemas que a escola enfrenta, que os alunos enfrentam, no caso. E outros, que é um caso até um pouco mais grave, eles entendem que a psicologia pode auxiliar, mas, tipo, eles veem que os problemas que a escola enfrenta, no caso, os problemas sociais, a segregação e a desigualdade, eles são bem maiores e a psicologia ela não tivesse. Eles até acreditam que a psicologia resolver, mas não faz diferença porque os problemas que a escola enfrenta, eles são bem maiores. Aí, isso entra até que, ao mesmo tempo que muitos deles não acreditam que a psicologia pode resolver algum problema envolvendo como é que diz, déficit de educação, essas coisas, a maioria deles, no caso, usam do psicologismo para explicar alguns comportamentos de alguns alunos, né? E o Valon é isso. Que, no caso, a psicologia ela tem que ser introduzida na licenciatura, no caso, na nossa grade curricular dos professores, não como uma matéria de ensino, mas sim como uma matéria a cautelar, né? Para que a gente possa se desprender desses slogans, no caso, slogans de falar que, poxa, o aluno não aprende porque ele tem algum problema, no caso, de converter, mas não é assim. Aí, passando no slide, volta, só mais um pouco. Volta. Perfeito. Volta. Passa, na verdade. Agora, a gente vai falar um pouco, no caso, antes de falar sobre como se dá pelo professor,
Mas primeiro tem que falar qual é o objetivo da escola, né? Que é no caso de passar o material, no caso material didático, material escolar, material de ensino, para as crianças. E quando a escola, no caso, ela é responsável por isso, ela admite que a psicologia ela só vai auxiliar a escola nos problemas que tangem o déficit de educação, nos problemas relacionados à aprendizagem. E isso pressupõe, no caso, que não há oposição. Um minuto, professora. Que não há uma oposição entre o ensino centrado no aluno e o ensino centrado no professor. Como é que se diz? Nos programas, mas sim uma continuidade. O que isso quer dizer? Que, no caso, quer dizer que o aluno, ele no caso, não existe um nada de aprender, né? O aluno, ele é o pivô do seu conhecimento, mas o professor, ele tem a tarefa de, no caso, focar esse aluno no que ele tem mais habilidade de aprender, né? Ele é o pivô do conhecimento também, e ele vai redirecionar esse aluno para as coisas que ele tem aptidão de fazer. O aluno, ele não vai aprender ele sozinho. Muitas vezes o professor, ele joga essa culpa, né, no caso do sucesso do aluno, em cima só do aluno, né? Porque eu dei meu conteúdo aqui, o aluno aprendeu, mas teve um que tirou 10. Esse aqui tirou 6, então é bom, né? Antigamente, acho que na minha época era assim, não conhecia TDAH, não tinha déficit de atenção, não tinha ansiedade. Ou o aluno aprendia porque ele era inteligente, ou ele não aprendia porque ele era burro. E muitas vezes é assim. Aí, onde é que o professor ele entra nesse meio, no caso? O professor, de tudo, ele tem que ter o domínio da matéria, né? E ele vai usar a psicologia, no caso, vai usar os conhecimentos da psicologia, ele vai usar a psicologia de conhecimento dos mecanismos geradores do sucesso, para descobrir quais são os mecanismos geradores do sucesso escolar. E como é que ele faz isso? A psicologia, ela entra nesse meio porque ela vai realmente estudar quais são os problemas que a escola enfrenta, né? Quais problemas que enfrenta a escola. No caso, se ele tem problemas familiares, se ele tem problemas financeiros, quais desses problemas influenciam na aprendizagem dele na escola, quais são as motivações dele na escola, né? Porque tem muitos alunos que não querem se formar, que estão na escola por conta da pressão dos pais, ou que não sabem o que vão fazer daqui a um tempo, no caso, que estão fazendo alguma coisa por pressão dos pais. Aí, geralmente, isso causa uma certa frustração. O aluno ele não aprende direito, ele não aprende o que ele quer de fato aprender. Isso também é um dos problemas que a psicologia ela estuda. Aí, passando na verdade, antes disso, deixa eu ver se tem uma coisa para falar. Não, pode passar o próximo slide, professor. Qual é o papel do supervisor e do orientador no auxílio na introdução da psicologia na escola? No caso, o supervisor e o orientador, ele é o auxiliar do professor, né? Quando um aluno ele tem um problema de aprendizado, alguma coisa assim, algum fator sociocultural, econômico que está pesando na educação dele, o orientador e o supervisor, ele, no caso, ele é aquele cara que conversa com a pessoa que conversa, né, com o aluno, que procura entender por quais problemas o aluno está passando, para que o desempenho dele na escola esteja, como é que se diz, sendo precarizado, né? E quando ele faz esse como é que eu posso dizer, esse diagnóstico, ele fala com o professor, ele pode auxiliar o professor, ajudar o professor assim a conseguir, no caso, conseguir achar uma solução para esse aluno, né? E no caso, ele auxilia nos problemas de aprendizagem, no relacionamento entre professor e aluno. Às vezes, tem um professor que é muito problemático, né? Os alunos vão lá e falam para o supervisor, e o supervisor tenta conversar com o professor para tentar melhorar essa relação com os alunos. A adequação de conteúdos métodos às condições socioculturais e psicológicas. No caso, acho que foi o Kevin que falou sobre isso aqui, que às vezes os alunos eles precisam de material adaptado, às vezes nem tem material, e pode ser que o supervisor ele dê um jeito nisso, né? Tem muitos alunos que têm alguns problemas, ou seja, tem transtorno de ansiedade, sei lá, tem autismo, precisa de um material adaptado, aí conversa com o orientador, o supervisor ele pode, junto com o professor, ajudar esse aluno a ter como é que se diz, um ensino melhor. E essa atividade de sensibilização, no caso, é para quando o aluno ele não consegue suprir as necessidades que o professor queria que ele suprisse, né? Às vezes isso causa até uma certa
desconforto, porque o professor ele espera que todos os alunos ali eles aprendam o que ele está ensinando, né? E quando ele não aprende, o professor ele fica um pouco frustrado, e o aluno também. Mas, cara, isso é normal. Nem sempre todo aluno ele tem uma facilidade melhor que os outros para entender um assunto ou para entender outro. Aí cabe o professor, né, ter alguns mecanismos para poder ensinar aquele assunto de uma maneira diferente para esse aluno, no caso. Pode passar o slide, professor. Aí, no caso que eu botei do próprio psicólogo menstrual para falar um pouco sobre, né? No caso do próprio psicólogo, ele já é fora da escola, no caso, já nos hospitais, nos centros de saúde, no caso. O Valon até fala que o professor ele tem que ser ensinado na universidade ou na faculdade, no caso, a usar da experiência dele para meio que traduzir o que o aluno está passando para poder facilitar o trabalho do psicólogo. Ou seja, ele vai fazer o primeiro diagnóstico, é o professor que faz. Ele passa para o psicólogo e o psicólogo vai lá e passa e tenta entender o que está passando. Aí tem a assistência às escolas, né? No caso, pesquisa pedagógica, acho que isso também foi o Kevin que falou. Pedagógica, treinamento, programas de recuperação em matérias, etc. Pode passar, professor. Passa o próximo também, já falei. Próximo. E esse texto é interessante porque ele não fala só dos problemas que o aluno enfrenta, ele fala também dos problemas que o professor enfrenta na sala de aula. No caso, o professor aqui que é novato, a gente vai se formar daqui a um tempo, a gente vai enfrentar quase todos esses problemas que ele vai citar aqui, né? A escola não é uma Disney, a gente vai ter que realmente saber lidar com essas coisas e não deixar que isso nos afete, né? Porque realmente acontece. Até o que o professor tá aluno ali, quando ele não entende uma coisa, eu fico realmente triste, né? Mas eu entendo que nem sempre ele vai conseguir entender o que eu tô passando para ele, né? Às vezes sim, às vezes não, mas eu fico triste, entende? A gente tem que saber lidar com isso. Ou aprender a trabalhar de uma maneira melhor. Importante, e também quase muita gente não fala, é a solidão do professor. Ainda mais quando ele não tem apoio da escola, né? Porque muitos professores eles são muito cobrados, né? E recebem pouco. Ou seja, eles não têm um trabalho valorizado, não têm apoio da escola, né? Muitas vezes eles nem podem conversar com os colegas dele porque não tem tempo. A escola, o ambiente escolar é muito absorvente, né? Ou seja, a escola também não provém esse tipo de lazer, entre aspas, para os professores e tal. O negócio só trabalho. Tem uma coisa também que é importante, que é a falta de preparo dos alunos que vêm de anos anteriores, né? Por exemplo, eu sou um professor do nono ano, aí tem um professor do oitavo ano que ele aplicava a matéria de uma maneira diferente, ou ele não aplicou a matéria toda, ele vai chegar para mim, eu vou ter que segurar a barra que ele deixou para mim, né? Eu vou ter que dar meu jeito e tal, e às vezes isso causa até atrito entre os professores. Isso fica no livro, que isso é um dos grandes motivos de atrito entre os professores, mal-estar na escola, na sala de aula. E também, eu acho que também é um tópico importante, a falta de entendimento entre o professor e o aluno. Isso sempre acontece, a gente tem que estar, como é que se diz, ciente disso, tem que saber como lidar com essas coisas. Bom, professor, o trabalho era esse. A minha parte é essa. Acho que tem mais ninguém para falar depois de mim. É isso. Boa tarde. Concluímos a apresentação do grupo. Sim, professor. A apresentação do grupo foi concluída e a gente agradece a atenção de cada um de vocês. E agradecemos e com isso a gente finaliza a apresentação. Obrigado. Muito bem, meninos. Parabéns, viu? Eu acho que esse capítulo é um capítulo bem desafiador para vocês que não são da área de pedagogia, mas, ao mesmo tempo, ele traz elementos importantes para pensarmos a prática pedagógica. Eu acho que essa é a intenção com essa obra, né? Não é que vocês sejam cooptados para a minha área, não. Até que eu gostaria muito que todos aqui fossem pedagogos, né? Mas vocês trazem elementos importantes para a gente pensar. E essa crítica, né, que o Liboin faz à psicologia é uma crítica saudável no sentido da gente olhar melhor para o que a gente tenta desenvolver na escola, levando em conta todas essas questões sociais, contexto da escola, relação professor-aluno, as metodologias aplicadas, enfim. A gente vai aprofundar depois, em outro momento, em sala de aula, para a gente não pegar o tempo do próximo grupo, tá bom? Mas queria agradecer, viu, o empenho do grupo, a apresentação.
Quem precisar sair agora, porque vai assistir a aula presencial, pode sair, tá? Eu não quero que vocês se sintam presos aqui nessa sala online, devido às aulas presenciais, que continuam acontecendo na UFMA, tá? E quem puder ficar, fique, vamos prestigiar agora a apresentação do grupo 4, né? Que agora eu franqueio a palavra para os alunos que ficaram com o último capítulo 6 do livro, né? Que vai aprofundar alguns aspectos da pedagogia crítico-social dos conteúdos, especificamente a didática. Eu passo a palavra para o grupo, se tiver slides para passar, passem, se não tiver, me passem aqui que eu transmito para vocês. Boa tarde, está dando para ver slide, para me ouvir? Sim, porque a internet está bem ruim, então se falhar alguma coisa... Tá ótimo, Eduarda, tá dando para ver. Bom, boa tarde, né, pessoal? A gente vai fazer uma breve explanação, né, sobre o capítulo 6 do livro de Liane. E os integrantes do grupo hoje são Eduarda, Eduarda, teu áudio caiu, amiga. fazer isso através da perspectiva da pedagogia crítico-social dos conteúdos, né, que é o título principal do livro. Esse capítulo, da pedagogia progressista, que já foi trabalhado inicialmente nos primeiros grupos, e também defende uma concepção de que o papel da escola, ele meio que somente quanto à contribuição para a prestação do ensino na sociedade, ou seja, o papel da escola ele está em proporcionar a escolarização para todos, pondo ali de uma forma mais facilitada, de uma forma mais acessível, a forma científica como se fosse, digamos, uma ferramenta para a emancipação de certo grupo social. Eu até vi, no meio das pesquisas, um trecho de um texto bastante interessante, justamente isso que eu acabei de falar. No trecho dizia que o acesso à educação dos menos favorecidos é como se fosse uma forma de resistência frente à desigualdade social, como se a escola ela fosse um espaço de resistência onde os alunos e professores eles tivessem a oportunidade de assegurar os seus direitos e deveres ali, né, como integrantes de uma sociedade. E também fazer o uso da educação. Uma curiosidade sobre esse capítulo é que ele foi meio que construído, né, originalmente construído, através de uma comunicação realizada em alguns encontros entre pedagógicos das universidades da Universidade Federal de Mato Grosso e da Universidade Federal de Uberlândia, no mesmo ano em que esse capítulo também foi publicado na revista Ante, lá em 1984, que foi a primeira publicação desse capítulo no livro, né? Sobre as formas metodológicas, né, trabalhadas nesse livro, ele apresenta o professor também como mediador da aprendizagem do aluno e as orientações metodológicas compreendidas em 3 passos. Primeiro, a situação orientadora inicial. Segundo, o desenvolvimento operacional. E, por último, a integração e a generalização. Isso, em termos metodológicos, marca uma certa demarcação no campo didático pela via do método indutivo, quando se assume que esse método ele deva ir do empírico, passando pelo abstrato, até chegar no que Libânio vai chamar de concreto pensado. Deixa eu ver o que mais. Sobre as tendências pedagógicas. Antes de passar a palavra para
próximo integrante, fazer uma visão geral aqui sobre logo o primeiro tópico desse texto, um subtópico. Segundo o Libânio, a pedagogia liberal, ela sustenta a ideia de que a escola ela tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais de cada um. Então, isso presume que o indivíduo ele precisa meio que adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classe através do desenvolvimento da cultura social e da cultura individual. Então, devido a essa ênfase no aspecto cultural, as diferenças entre classe social elas não são muito consideradas, né? Porque, embora a escola ela coloque para esses alunos, passe a difundir a ideia de que a igualdade de oportunidades ela existe, ela não leva em consideração a desigualdade de condições. Então, ela mostra para o aluno que é possível chegar onde se quer chegar, porém não mostra as desigualdades possíveis que ele vai enfrentar ao longo desse caminho até chegar no seu objetivo. Sabe-se, né, que a prática escolar ela está sujeita a esses condicionamentos da ordem sociopolítica que implicam em diferentes concepções de homem e de sociedade, e, consequentemente, acaba resultando em diferentes pressupostos sobre o papel da escola e da aprendizagem, como se difundissem essas duas coisas. Então, dessa forma, né, o Libânio ele traz esse estudo tendo em vista o modo como os docentes eles realizam seu trabalho na escola e de que forma esses pressupostos, esses elementos, eles vão contribuir ou influenciar na prática do seu trabalho. E ele vai classificar essas tendências que podem influenciar no seu trabalho em dois grupos, que é a tendência liberal, as tendências liberais, que são a liberal tradicional, a renovada tecnicista, e a tendência com enfoque sociopolítica, que também já abrange um pouco da tendência progressista, que vai levar em consideração a pedagogia libertadora, libertária e a crítico-social. Passo a palavra para o próximo, acho que para a Raab, que vai falar agora. Boa tarde a todos e a todas. Então, vamos começar aqui, né, com os enfoques da didática nas tendências pedagógicas. Está dando para me ouvir tudo certinho? Sim, senhora. Sim. Ok. Então, na prática educacional, podemos encontrar as seguintes tendências pedagógicas. O tradicional, o renovado tecnicista. Pode voltar lá, porque eu ainda vou falar um pouquinho também. O renovado tecnicista e o sociopolítico. E Libânio faz essa separação, classificando as tendências em dois grupos, em liberais, ou conservadora, e também progressista. E só relembrando um pouquinho, né, os que os colegas já falaram sobre, as tendências liberais, né, são aquelas ligadas ao liberalismo, ao capitalismo, sustentando essa ideia de que o aluno deve ser preparado para os papéis sociais, vivendo de acordo com as suas próprias aptidões. Vamos lá. A primeira tendência que faz isso é o tradicional, que durou bastante, por sinal, aqui no Brasil. E o papel da escola nessa pedagogia é de formar os indivíduos para que eles possam viver em sociedade, adaptando o sujeito sempre para o mercado de trabalho. Então, como é que essa tendência tradicional ela vai funcionar? É aquela em que o professor ele fala, só fala e o aluno ouve. O aluno é como se fosse como diz lá no livro, um ser receptivo passivo. Tudo que o professor falar ou escrever, o aluno sempre vai somente ouvir e copiar. E em relação aos conteúdos,
eram sempre seguindo as mesmas regras, apresentando sempre o dogmatismo em relação à metodologia usada. O professor, ele apresenta um conteúdo, depois apresenta um novo, fazendo sempre a interligação entre esses conteúdos, entre eles, e aplica, por fim, os exercícios, sempre seguindo essa mesma regra. Então, essa tendência que chegou, né, até o século XX, e, na verdade, se estende até hoje, infelizmente, a gente vê, usando essas escolas aí, passa essa tendência, ela passa essa ideia de que o professor é o dono do saber, sabe de tudo, e que o aluno só vai receber o que o professor ensinar. Então, dá para observar essa relação de professor-aluno, mostrando a autoridade e também a disciplina em sala de aula. E quanto à metodologia dessa tendência tradicional, as aulas são expositivas, os alunos também terão de memorizar os conteúdos, tendo também atividades de repetição e também de aplicações. Pode passar, Eduardo. E já na tendência renovado tecnicista, essa é uma versão modernizada da escola nova. Na escola nova, ou renovada também, pode ser chamada assim, ela finalizou no século XIX, e ela é conhecida como escolanovismo. Influenciou bastante o Brasil aí por volta dos anos 30. Eu posso colocar aqui, deixa eu olhar aqui. Assim, a metodologia utilizada é que os alunos teriam de aprender com as experiências, e também o conteúdo também era baseado e estabelecido pela experiência. Tanto o conteúdo quanto o que eles teriam de aprender era todos baseado pela experiência. Teria que aprender fazendo. O professor era o que seria o orientador nesse caso. E a forma de avaliação era que valorizava a qualidade e também, quer dizer, a forma de avaliação, o que era valorizado, a quantidade era a qualidade e não a quantidade. E podemos colocar aqui que, para essa tendência liberal, o aluno não vai ser mais, como que eu posso dizer, passivo, e sim ativo. Só que o professor também seguia nessa mesma linha, fazia a mesma coisa. E aqui é importante também pontuar que o professor... Não, é importante pontuar também que o porquê dessa tendência renovada continua sendo como uma tendência liberal e também conservadora. Porque mesmo sendo ativo, mesmo sendo o aluno sendo ativo, né, porque na tradicional era receptivo passivo, o conteúdo não vai questionar a estrutura capitalista. O objetivo mesmo também da escola vai continuar sendo o mesmo, de preparar o aluno para viver em sociedade. O que mais posso falar aqui? Sim. Agora, um pouquinho também sobre essa... Peraí.
Desculpa aí, professor. Continuando. Sobre a tendência renovada tecnicista. Essa tendência que também faz parte das tendências liberais, ela surgiu também na metade do século XX, aqui no Brasil. E o professor, nessa tendência, ele é visto como um tutor. E o aluno é basicamente como um depositário passivo dos conhecimentos. Uma tendência que despreza as relações afetivas professor-aluno. E nessa tendência também, o que é valorizado, né, é a técnica e também a reprodução sistematizada em relação às habilidades dos alunos. O objetivo também dessa tendência da escola também era de produzir, todos o que são liberais, né, de produzir indivíduos para o mercado de trabalho, sem se preocupar com as mudanças sociais. E essa pedagogia contribuía bastante para a dominação da burguesia sobre a classe operária. A educação também era totalmente limitada, todo de caráter técnico, instrucional. E essa é a ideia que essa pedagogia liberalista passa, de que a escola é como se fosse um espaço formativo, né, de preparar o aluno somente para desempenhar um papel social na sociedade. Essa pedagogia também ela defende, como é que eu posso dizer, a reordenação do processo educativo de modo que a torná-lo um objetivo, como é que eu posso, operacional, vou dizer assim. E a metodologia usada também era trabalho manuais, artes aplicadas, desenhos, atividades artísticas. E sobre a avaliação era feita somente no final, sem se importar com o processo, como o aluno teria de aprender. Então, o aluno só precisava repetir, né, até conseguir acertar. Então, é uma tendência de uma visão muito técnica, muito firmada no livro didático, e que a gente pode pensar que já não existe mais, mas ainda, né, existe até hoje. Até mesmo nas escolas, um exemplo disso é quando o professor sempre fala assim, você precisa aprender esse conteúdo porque você vai precisar disso lá fora. E isso é presente até hoje. Somente. Passo a palavra para a próxima. A Manuela já está entrando aqui. Ocorreu um erro aqui no celular dela. Só complementando o que a Rabi... Terminou, Rabi? Sim, Complementar, né, oi. que a Rabi... Boa tarde. Um exemplo bem claro do que é a tendência tradicional é uma música do Gabriel Pensador, que fala justamente sobre esse ensino tradicional, que é o que a gente vive, né, nas escolas, em algumas escolas hoje em dia. O nome da música é Estudando Errado. Ela exemplifica claramente o que é a tendência tradicional. E quanto à tendência renovável tecnicista, um fato, né, é que ela teve seu início justamente com o declínio da escola renovada. Quando, mais uma vez, lá sobre a instalação, né, do regime militar, as elites elas dão ênfase a um outro tipo de educação direcionada somente às massas, né, justamente com o intuito de manter ainda aquela dominação das elites, manter justamente o status quo dominante sobre a sociedade. Então, atendendo aos interesses da sociedade capitalista, essa corrente ela veio com o intuito de trazer a verdade absoluta na neutralidade científica e a transposição dos acontecimentos naturais à sociedade. Então,
negando, né, os determinantes sociais, o tecnicismo ele tinha como princípio a racionalidade, a eficiência, a produtividade e a neutralidade científica, produzindo somente no âmbito educacional uma enorme distância entre o planejamento e a prática educacional. Pessoal, boa tarde. Ainda faltou falar sobre uma tendência, que foi a sociopolítica, que abrange justamente essas pedagogias libertária e libertadora. Falando rapidinho sobre essas duas pedagogias, esse enfoque sociopolítico, no livro, né, Libânio diz que ele é acentuado pelas tendências progressistas, intensificado principalmente nas tendências libertadora e libertária. E somente em alguns casos, raríssimo, uma tendência mais crítico-reprodutivista. Então, segundo o autor, a pedagogia progressista, ela designa as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, elas sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Paulo Freire, em uma obra dele, ele diz que nesse contexto da luta de classes, o que é mais importante para a sociedade é quando ela se descobre na situação de oprimido, quando ele finalmente entende qual a condição dele ali naquela sociedade. Então, a condição para ele se libertar da exploração política e econômica é justamente através dessa consciência crítica e que vai sendo construída passo a passo, juntamente com a organização de classe. Então, é por isso que a pedagogia libertadora, ela ultrapassa o limite da pedagogia, situando também no campo da economia, da política e das ciências sociais, quando traz justamente esse contexto da luta de classe. Então, assim como Libânio afirma, né, aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, ou seja, é parte, né, da situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se isso vai resultar numa aproximação mais concreta da realidade, uma aproximação mais crítica do que é aquela realidade que um certo grupo tende a lidar. Então, o conhecimento que o educando transfere, ele representa uma resposta à situação de opressão que se chega a partir desse processo de compreensão. Tanto que tem uma parte do livro que Libânio, eu até coloquei aqui no slide sobre essa parte que Libânio diz que não existem problemas pedagógicos, mas sim problemas políticos, como se, além de problemas dentro da escola, os problemas externos a ela também possam influenciar na forma como a educação ela é proposta ali para que seja colocada a relação entre o educador e o educando. Ok, agora sei a minha parte. Boa tarde, pessoal. Tá dando para ouvir direitinho? Ok. Então, dando continuidade à pedagogia crítica social dos conteúdos, né? Finalmente a gente chega tão falado, né? É um livro aí enorme que ele vai guiar a gente para a gente poder chegar, né? A falar da pedagogia crítica social dos conteúdos. O Libânio ele aborda as várias pedagogias, né? Mostrando onde cada uma delas falha, né? Volta, Eduardo. E uma das maiores falhas de cada uma dessas pedagogias é não ser completa. Enquanto algumas são estritamente formais, né, teóricas, onde o aluno ele vai para a sala de aula só para beber conteúdo ali adoidadamente, onde o professor vai ali só enfiar conteúdo na cabeça do aluno. O outro tipo de pedagogia é aquela onde o aluno ele vai só para aprender a fazer materialmente alguma coisa, né? Então, enquanto que uma é estritamente conteudista, a outra se limita ali à prática, né? E acaba que nenhuma nem outra consegue abordar o que é necessário, sabe? Enquanto pedagogia completa. E aí o Libânio ele pega e apresenta para a gente a pedagogia crítico-social dos conteúdos,
que o objetivo dessa pedagogia é exatamente unir esses aspectos material e formal do ensino, né? Unir o saber e o fazer, e inclui o ser. Além de unir os aspectos materiais e formais, ao mesmo tempo que une esses aspectos, essa pedagogia ela precisa articular esses aspectos, né? Articular o saber e o fazer aos movimentos concretos que tem na transformação social. É o principal objetivo dessa pedagogia. Ensinar o aluno os conteúdos, ensinar o aluno a saber fazer aquilo e saber fazer aquilo socialmente. Levar esse fazer para a sociedade, saber ser, fazer, saber ser e fazer. Então, como a gente viu, né, nas outras pedagogias, nos capítulos anteriores e no início do nosso, como que a escola é vista por essas pedagogias, né? Enquanto para algumas pedagogias a escola é vista como aquele local de enclausuramento, né, onde o aluno vai para ali realmente só para consumir conteúdo, né? As outras pedagogias veem a escola como uma mini fábrica, onde cada aluno vai sair prontinho, bem padronizado, vai para a sociedade ser um trabalhador acrítico. Já a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela vê a escola como uma mediadora entre o conhecimento, né, entre o aluno e o mundo da cultura, entre o aluno e o mundo real. Eu acho que um dos exemplos, né, durante todo esse nosso processo aqui da nossa disciplina, um dos exemplos que mais me marcou foi um exemplo que a professora deu, bem radical, onde ela falou, né, dando um exemplo, em que uma criança na periferia, ela tá indo para a escola, e aí tá tendo um tiroteio, alguém foi assassinado, tá acontecendo uma loucura no mundo dela, no mundo real dela, no mundo material dela. Mas aí ela chega na escola, a escola é toda coloridinha, cheia de arco-íris e unicórnio. Essas pedagogias, elas tentam pegar a escola e afastar a escola da sociedade, né? Tentam enclausurar as crianças ali naquele mundo que não é real, onde ali você não pode falar sobre o mundo real dessas crianças, você não pode falar sobre política, não, aqui na escola não é lugar para isso. Você não pode falar sobre racismo, sobre homofobia, você não pode falar sobre os problemas reais da sociedade, porque ali ou é para você aprender só o que está no livro didático, né? Ou é para você aprender a fazer materialmente alguma coisa, se especializar em alguma coisa para sair dali e ser um bom profissional, né? Um bom profissional, um profissional que não está nem aí para a realidade, que ele está contentadíssimo com a realidade dele, com a miséria que ele vive, com o salário que é pouco. E aqui não. Na pedagogia crítico-social, a escola, mais do que ser um lugar onde fala sobre a realidade, né, ela precisa abrir as grades, né, abrir os portões para essa realidade entrar dentro da escola, junto com as crianças, junto com a história dessas crianças, junto com a vivência dessas crianças, enfim. A escola ela cumpre esse papel, né, fazendo essa assimilação e transmissão crítica dos conteúdos. Outra coisa, quando a gente fala sobre a pedagogia crítico-social dos conteúdos, esse verbo criticar, né, já remete a gente a olhar para tudo com aquele olhar crítico, né? Isso é ruim, isso é mal, esse presidente aqui não presta, ou como se a gente estivesse ali para falar mal de tudo que existe na realidade. Não é. Criticar, o verbo criticar, na verdade, para a gente entender melhor o que é essa pedagogia crítico-social, a gente vai para o antônimo da palavra crítico, né? O que é uma pessoa acrítica? A crítica é uma pessoa que ela não tem uma opinião própria. É uma pessoa que ela não consegue pensar por ela mesma, ela não consegue se posicionar. Está acontecendo, sei lá, uma guerra, não sei aonde, um monte de gente está morrendo, e tu vai perguntar para essa pessoa o que ela acha disso. Ela disse, não, eu nem sei. Eu só estou no Instagram aqui vendo meme. É realmente despreocupada com tudo que está ao redor dela e que afeta diretamente ela. Então, a pedagogia crítico-social não é só para você militar e falar mal do presidente e da política, é para você sair da escola, para você ser na escola uma pessoa crítica e sair da escola essa pessoa crítica, essa pessoa bem posicionada. Outra coisa também quando a gente pensa em escola, pensa na função da escola, o que a gente tem que pensar? É que tudo que o ser humano desenvolveu e construiu
não foi à toa, não foi consequentemente, não foi por coincidência. Tudo que o ser humano desenvolveu e construiu na sociedade foi por pura necessidade. E a escola não foge disso. A escola, ela tem um papel social, ela tem um papel na sociedade, ela está aqui para suprir uma necessidade. Aí o que a gente pensa, né? Qual que tem que ser a nossa pergunta? Qual que é a função da escola socialmente? Foi uma coisa que durante todo esse período a gente vinha tentando responder essa pergunta o tempo inteiro. Qual que é a função social da escola? E essa pergunta ela não pode morrer, a gente tem que continuar pensando nisso, né? Principalmente a gente que vai sair daqui e vai para a escola. Qual que tem que ser a função da escola, né? De continuar fechando esses portões, engraxando os alunos ali, engraxando o conhecimento ali e fazendo com que o aluno saia dali, vá para uma realidade totalmente esquisita, onde ele não sabe o que fazer, ele não sabe dar uma opinião sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele está vivendo, ele não sabe se posicionar, ou dentro da escola é o lugar para a gente trazer a realidade para dentro das nossas escolas, né? Então, isso aí fica esse critério, fica essa pergunta. A educação, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, como a gente vê, o objetivo dela é de transformação social, e o objetivo da escola, do surgimento da escola, foi esse também, foi de transformação social. O que a gente vê foi que que a burguesia do século XVIII, vivendo ali num período onde ela estava sendo... enfim, estava vivendo um período que não estava bom para ela, onde ela via que a realidade que ela estava vivendo não era uma realidade boa, não era justo, não era correto. Ela se torna uma classe revolucionária por acreditar que a educação... Abaixa bem o volume, Kevin. Desculpa, professora. Então, o que a gente vê é que a classe burguesa ela foi revolucionária porque se uniu às ideias iluministas, né, de que a educação libertaria, ela universalizou a escola, levando a educação para o povo, para que o povo decidisse o que fosse melhor para ele, né? E assim conseguiram transformar socialmente a sociedade, conseguiram derrubar um regime que durava ali milhares de anos, né? E instaurar um novo regime. Quando que a classe burguesa deixa de ser revolucionária? Quando ela vê a educação, né, como essa ferramenta de transformação social, e ela priva o povo disso para se manter socialmente, para se manter ascendendo sempre socialmente, né? Ela priva o proletariado dessa chance de liberdade, que é a educação. Por isso ela deixa de ser revolucionária. E o povo hoje, a nossa classe, quando ela tenta pegar a educação como esse instrumento de transformação social, para tentar levar essa consciência de classe, né? A gente se torna a nova classe revolucionária em busca dessa transformação social. Aí, quando a gente está conversando sobre essas dimensões de historicidade, unidade de teoria e prática, e a concreticidade das ações pedagógicas, que vem temas, são colocados esses temas em questão, que é a educação e prática social, a pedagogia e didática, e a função do professor, né, a natureza do trabalho docente, que é o que a gente vai falar agora. Beleza. Tá dando para escutar? Boa tarde. Tá dando para ouvir? Tá baixo. Mas dá para ouvir. E agora, tá dando? Tá ok. Tá bom. Certo. Dando continuidade no que a Emanuele está falando, a gente vai agora fazer uma relação muito importante, que no caso é a relação entre educação e prática social. Bom, como que Libânio, no livro A Democratização da Escola Pública, ele relaciona educação e prática social? O primeiro de tudo, o que seria uma prática social? Bom, a prática social, ela é qualquer atividade humana assim que interfere na sociedade, de forma que, de acordo assim com o meio de produção que está existindo naquela época. Então, qualquer atividade que interfere na sociedade é uma prática social. E a prática social, ela afeta muito no campo político. E como a prática social ela acaba afetando muito no campo político, e a educação é uma prática social,
existem duas classes que vão querer dominar a educação para si. São duas classes com visões totalmente diferentes. Uma classe, ela quer dominar a educação para ela se manter no poder, que é o caso da burguesia, como Emanuele já citou. Ela quer dominar a educação para se manter no poder, continuar com seus ideais. E a outra classe, ela visa uma emancipação humana, visa tentar deixar as relações opressivas na qual essa classe ela vive, né? Bom, e hoje em dia não é diferente. A gente vê que a classe que está sendo dominada e que vive de forma totalmente acrítica, como a Emanuele já citou, a gente acaba vivendo essa sociedade... Não. Esse povo que é dominado acaba vivendo com trabalhos alienados, ou seja, a classe proletariada ela se preocupa apenas com a mão de obra e acaba deixando a parte de ideais, a parte de econômico-política para a classe dominante. E é isso que a classe dominante quer. A classe dominante quer dominar a educação para poder manter o proletariado em suas mãos, de forma com que ele não pense. Aí Libânio ele vai destacar como que toda essa situação ela pode mudar. Apenas com a educação. A partir do momento em que o povo, a classe dominada, ela passar a agir de forma crítica. E quem que vai ser importante nessa retomada do povo, no caso, né? Vai ser o professor, o docente crítico. E quais seriam essas duas características do docente crítico? O primeiro é ele tratar a educação como instrumento de humanização, ou seja, não tratar a educação de forma passiva, e sim como uma ferramenta importante para a transformação da realidade na qual a gente vive. E, sendo assim, o que o docente crítico ele teria que fazer em uma pedagogia crítico-social? Ele teria que situar todas as matérias, todos os conteúdos que ele vai dar aula, no caso, na sociedade, situar igualmente como o Mano falou. E também a professora citou. Não é a escola escolher uns assuntos totalmente fora da realidade do aluno. Não, é a escola, no caso o professor, escolher assuntos que estejam de acordo com a realidade. Por quê? Porque a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela parte da prática social até chegar em outra prática social, ou seja, ela parte da realidade do aluno e até fazer com que o aluno ele possa usar aquilo que ele aprendeu na sociedade. E a segunda característica essencial que o professor ele deve ter é o que a gente acabou falando, que acaba sendo redundante, que é ele contextualizar todo o assunto que ele vai dar. Ou seja, antes do professor ele dar aula, ele se perguntar qual é o contexto histórico na qual meus alunos estão inseridos, na qual eu estou inserido. Dessa forma, a aprendizagem do aluno ela passa a ser mais duradoura. A continuidade com a Manu. Ok. Voltando. Tá dando para escutar, né? Certo? Tá sim. Tá, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na minha outra fala é como que a educação, né, ela precisa ser esse instrumento de transformação social. O exemplo que eu estava dando, que o livro mostra para a gente, é que na história a educação ela foi esse instrumento de transformação social, né, quando uma classe ali que estava sendo oprimida, digamos assim, tentou e conseguiu transformar essa sociedade, mas aí, para se manter no poder, ela pega a educação e começa a transmitir ela não mais como instrumento de transformação social, mas sim de manutenção social, que é o que a gente tem hoje, né? A educação que a gente tem hoje essa, é uma educação que está aí para manter o sistema que a gente tem hoje, que é um sistema que nos oprime, é um sistema que não é bom para a gente, não é bom para a maior parcela da população, e aí a gente fica, por que a gente não consegue superar isso?
por conta de ferramentas importantíssimas como essa, né, como a educação. E uma das coisas, um dos tópicos que a gente precisa falar é sobre a questão da pedagogia e da didática. Pode passar, Eduardo. Acho que o primeiro ponto para falar sobre pedagogia e didática é tentar entender o que é a pedagogia didática, porque muitas vezes a gente acaba se confundindo, a gente não consegue definir cada um, a gente acha que é a mesma coisa, e aí eu achei que seria importante, né, a gente definir primeiramente o que é pedagogia didática. A pedagogia, ela é a ciência que tem como função o estudo da educação. Então, a pedagogia, ela é uma ciência que estuda a educação, que orienta como a educação ela precisa ser, né? Como a gente viu, são várias pedagogias, né? Vários campos. A pedagogia é meio que um campo macro, digamos assim, que orienta como que a educação deve ser, né? Como que a pedagogia crítico-social deve ser. Ela deve ser assim. Como que a pedagogia liberal ela é assim, né? Enfim, é uma coisa macro, digamos assim. E a didática, não. A didática, ela consiste nos métodos e técnicas de ensino que são utilizados para concretizar diretrizes da teoria prática. E a didática, né, enquanto a pedagogia vamos dizer assim, é uma teoria que te orienta, a didática é uma coisa tu enquanto professor, o teu jeito de dar aula, são os métodos e técnicas que tu usa para levar o conhecimento, né, para os teus alunos, enfim, é uma coisa mais pessoal, digamos assim. Enquanto a pedagogia, ela é a teoria que te orienta, a didática é a tua forma de ser professor. Quando a gente fala assim, que o professor não tem, aquele professor ali, ele tem zero didática, aquele professor ele não é um professor. Porque o professor que não tem didática, né, que não tem um método, que não, tu fica ali a aula inteira escutando ele falar e tu não absorve nada, ele é só uma pessoa que está ali falando, ele não está sendo professor. E a pedagogia crítica, a pedagogia dos conteúdos, a pedagogia crítico-social, o Liban mostra para a gente que ela precisa ser pedagógica e didática. Ela precisa construir essa teoria pedagógica, né? Essa teoria pedagógica que articula as crianças, os alunos com o mundo, com a sociedade, ela precisa ser essa coisa macro. Porém, ela, ao mesmo tempo, ela precisa de diretrizes práticas para orientar o professor a ser. Porque não adianta, por exemplo, eu, Emanuele, minha pedagogia é crítico-social dos conteúdos, e eu sou uma pessoa que eu estou ali muito atenta ao que está acontecendo no mundo, eu critico mesmo, eu sou militante mesmo, mas aí dentro da minha sala de aula eu me restringo ao livro didático, ao quadro, eu continuo só reproduzindo as tendências tradicionais. Então, o que é em teoria, né, eu sou crítico social, mas eu não fui atrás das diretrizes práticas que vão me fazer um professor crítico social. Então, além de ser uma teoria pedagógica, um campo grande de conhecimento, onde você se norteia por ele, ela também precisa te mostrar técnicas, te mostrar metodologias para que tu aplique aquilo na prática. Então, a pedagogia crítico-social, ela precisa ser teórica e precisa ser prática. Por que ela precisa ser teórica e prática, né? A teoria, como eu falei, para te nortear, e a prática, porque todo conhecimento, né, ele precisa ser prático. Quando a gente fala assim sobre a pedagogia crítico-social, ela precisa se ater ao mundo, ela precisa se ater à realidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descartar o livro didático para ali, a gente vai jogar fora o quadro e vamos falar só sobre o que está acontecendo lá fora, sobre a digital influencer que traiu, não sei o quê. É sobre isso que a gente precisa falar? Não. A gente precisa falar dos conteúdos, sim, mas quando a gente fala que precisa tratar esses conteúdos e trazer eles para a realidade, o que é contextualizar esses conteúdos. Não é levar o conhecimento como fórmulas, né, trazendo para a nossa área. Está aqui o teorema de Pitágoras. Aí o aluno, meu Deus do céu, esse Pitágoras, ele realmente não tinha nada que fazer. Então, ele dormiu e sonhou com essa teoria aqui, com essa fórmula. Não, foi a necessidade humana que fez ele e muitas outras pessoas naquele período pensarem aquilo ali. Tudo que a gente tem hoje trazendo de novo para a nossa área, de fórmulas, de teoria, tudo que a gente tem hoje de tecnologia, de informação, surgiu da necessidade do homem, entendeu? Então, isso precisa ser levado para os alunos, para que eles peguem esse conhecimento não só como fórmulas que eles precisam decorar para aplicar numa prova, mas por que aquilo é importante para mim? Onde é que eu vou usar isso lá fora? O que é que isso
onde foi que esse conhecimento conseguiu, o que foi que esse conhecimento conseguiu transformar socialmente, mudar socialmente? E aí, falando sobre a forma, né, de levar essa pedagogia, né, através das nossas didáticas, né, como levar esse conhecimento, o texto traz o Lefebvre, que eu não sei pronunciar direito o nome dele, ele mostra para a gente a teoria do conhecimento, onde ele fala que o conhecimento é primeiramente prático, como eu venho falando, né? Nada surgiu, nenhuma pessoa conseguiu sonhar com alguma coisa e montar ali aquela teoria e tal. Surgiu de necessidades práticas para superar problemas práticos, problemas do dia a dia. Tudo que a gente tem hoje de conhecimento, tudo não, mas a maioria das coisas não foi para a gente, como eu falei, né? Por exemplo, a equação de segundo grau, ela não nasceu para que futuramente os alunos, para que os alunos fizessem uma lista de 100 questões no caderno. Ela surgiu, ela foi desenvolvida para superar necessidades ali do dia a dia, daquela comunidade, daquelas pessoas, naquela determinada era histórica. E quando tu traz esse contexto social, tu já traz um significado. Olha, aluno, tu não está estudando isso aqui só para passar no Enem, ou só para fazer essa prova aqui, não. Tu está estudando isso aqui porque a gente, enquanto humanidade, precisou e precisa disso aqui. Depois, né, de ser prático, o conhecimento humano ele é social. Todo conhecimento que a gente tem, ele é social porque ele surge das relações humanas, né, interações humanas. Já pensou se cada pessoa hoje que nasce, se ela precisasse aprender como é que faz fogo, ou a importância da roda, esse tipo de coisa a gente já sabe, porque isso é passado socialmente. Uma criança, ela vai lá, bota o dedo na vela e queima, né? E aí ela vira mãe de família, ela não vai deixar o menino dela queimar o dedo, ela aprendeu que o fogo queime e ela vai repassar aquele conhecimento para o filho dela, né? Enfim, o conhecimento é social porque ele nasce das relações sociais e ele é transmitido através das pessoas, né? Tudo que a gente tem hoje de tecnologia só foi possível porque séculos se passaram e o conhecimento foi passando de pessoa para pessoa para que a gente chegasse hoje onde a gente está, em nível de saberes, de tecnologia, de conhecimento, de ciência, enfim. E depois de social, todo conhecimento humano ele é histórico, como eu falei, né? Hoje em dia a gente não precisa nascer e aprender a caçar ou aprender a fazer fogo, porque historicamente isso já foi desenvolvido e repassado. E o autor, né, esse Lefebvre, ele traz uma frase que eu achei muito interessante, que eu vou citar aqui, que é: o imenso labor do pensamento humano consiste num esforço secular para passar da ignorância, né, ao conhecimento. Enfim, a gente vê a importância, né, da didática e da pedagogia, da união delas duas para que essa pedagogia crítico-social dos conteúdos ela seja possível dentro da nossa realidade. Como eu falei, não é uma coisa de outro mundo, é só... com licença. É só uma forma de levar o conhecimento de forma significativa para o aluno, fazer o aluno sair dali daquele ambiente sendo uma pessoa crítica, uma pessoa bem posicionada, uma pessoa que sabe a importância do que ela aprendeu dentro da sala de aula, que vai usar aquilo, né, no mundo. Quando a gente fala também sobre a questão da matemática, né, essa coisa de criticar a sociedade e tudo mais, fica para a história, fica para a sociologia, fica para a matemática também. Tudo que a gente tem hoje, sem a matemática não seria possível. Quando eu comecei a participar do grupo de estudo, né, sobre a questão assim, que era engraçado, né, ter um aluno de matemática ali, não era muito falando sobre aquelas coisas ali. E aí o meu outro professor ele falou, não, mas é importante sim. É importante porque não tem como a nossa classe se organizar, a nossa classe se conscientizar sem a matemática, né? Sem saber que a gente só chegou onde a gente chegou e só vai avançar com a matemática, com o conhecimento significativo da matemática. Também ontem eu passei por uma coisa parecida assim, a gente estava falando sobre... Estava tendo aqui o Game Math, né? E eu conversando com uma colega, e aí a gente falando com um amigo nosso, ele não tinha nem cara de matemática, né? Que o lugar dele não era aqui no curso de matemática. E a menina falou assim, tu também não, tu não tem cara de matemática. Eu falei, mas eu tenho muita cara de professora.
Aí ela disse assim, não, mas professora de matemática não, tu é muito humanista, tu é muito... Eu disse, aí é que tá. A matemática precisa ser humanizada, os professores precisam ser humanizados, os professores precisam, primeiramente, ter essa ideia, né, de que a matemática precisa ser significativa, a gente só vai conseguir superar as nossas... essas coisas que a gente passa, né, superar as nossas dificuldades enquanto trabalhadores, enquanto pessoas pobres, enquanto minorias, né, também sem a matemática isso não vai ser possível, né, sem um aprendizado significativo da matemática isso não é possível. Então, com isso, eu finalizo minha fala. Certo. Tá dando para ouvir, né? Sim. A gente já falou sobre pedagogia e didática, e agora a gente vai falar como que é a natureza do trabalho docente na pedagogia crítico-social dos conteúdos. Eduarda acho que muitas pessoas já falaram que o papel da escola na pedagogia crítico-social dos conteúdos é uma escola que vai ter o papel de mediadora, diferentemente do que acontece em outras pedagogias da classe progressista, na qual eles dizem que a escola não tem assim, um papel assim, tão importante na crítica social dos conteúdos. Libânio, ele defende que a escola dá para a gente transformar a escola em um local de transformação social. Bem, então, a partir disso, o papel social da escola, o papel social da escola, ela vai ter o papel de mediadora, ou seja, o professor, que no caso faz parte da escola, ele vai ficar entre o aluno e a sociedade. Ele pega o conhecimento adquirido do aluno, o conhecimento ancorado, pode dizer assim, que o aluno já possui, esse conhecimento, ele utiliza de mediações para chegar ao conhecimento novo, ou seja, ao conhecimento da realidade social. E o que o professor ele vai fazer? Ele vai se utilizar de metodologias para poder conseguir fazer essas mediações. E isso seria a didática na visão crítico-social. A didática ela não seria apenas uma didática técnico-prática, mas sim uma didática lógico-metodológica, ou seja, uma didática que se utiliza de mediações de acordo com a sociedade, de acordo com o contexto que o aluno está inserido, para poder passar o aluno do senso comum para o senso crítico. E esse tipo de didática, esse tipo de apropriação, se chama apropriação ativa de conhecimentos, ou seja, do qual o professor ele está ali para mediar a realidade do aluno com os conteúdos que ele vai aprender. Por isso, é importante que o professor, enquanto mediador, ele faça a escolha correta dos conteúdos, de acordo com a realidade na qual ele está inserido. Ou seja, como o Manu já falou, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, de feminismo, sendo que a gente está incluído em uma sociedade que luta pelos mesmos direitos. Então, de acordo com cada contexto social, de acordo com as minorias, o professor ele tem que escolher os temas, de acordo com o que se encaixe na vida do aluno. E essas mediações que ele vai ter que fazer vão ter situações que ele vai usar como reforçadores de conhecimento, só que vão ter situações que vão ser restritores, que ele não vai conseguir usar dessas situações para garantir o conhecimento do aluno. E essas situações a gente pode citar, esses determinantes, como, por exemplo, os determinantes econômicos, sociais, biológicos, psicológicos, entre outros. Sim, mas se a didática crítico-social, quer dizer, se na pedagogia crítico-social a didática ela é uma didática mais lógico-metodológica, como é que o professor ele tem que agir para poder ter êxito na sua, vamos dizer assim, na sua aula? Primeiro de tudo, ele tem que conhecer a vida dos seus alunos. Ele tem que saber em que contexto o seu aluno está inserido. Segundo, ele tem que conhecer os processos psicológicos que estão envolvidos na realidade do aluno. Assim como o João falou ainda há pouco sobre
psicologia, da educação e tudo mais. Então, o professor ele tem que saber esse ramo para poder conseguir dar a melhor aula possível. Ele tem que dominar a matéria na qual ele é formado, a matéria, e dominar as metodologias que ele vai utilizar para transmitir o conteúdo. Outra coisa importante é que ele tem que conhecer a dinâmica de grupo. Ou seja, o professor ele tem que arranjar métodos que ele consiga trabalhar a turma dele em grupo, que ele consiga trabalhar com classes numerosas. Outra coisa importante é que ele tem que dominar os instrumentos lógicos metodológicos. E em relação a esses instrumentos lógicos metodológicos, a gente passa para a parte final do capítulo, que vai ser com os meninos. Boa tarde. Estão me escutando bem? Sim. Eu estou com a garganta não está muito boa, não está. Mas vamos tentar aqui ser claro. Vamos falar sobre implicações metodológicas. Eu, José Ribamar e o João. Então, vamos tentar expor como os instrumentos lógico-metodológicos auxiliam a articulação prática educativa e da prática social. Alguns elementos de investigações como se pode, então, estruturar a ação pedagógica na sua multiplicidade e na sua especificidade? Como se chega à compreensão do caráter histórico da realidade? Como ir do concreto real pela abstração para chegar ao concreto pensado? Como este movimento se traduz no ensino das matérias? Como articular metodologicamente as relações teóricas e práticas de maneira a ver as coisas e os fenômenos na sua relação com a atividade social e produtiva do homem? Como esta nova visão da didática social, historicamente contextualizada, pode ser operacionalizada no trabalho docente propriamente dito? A resposta a essas questões constitui um campo de pesquisa da didática crítico-social. São indicações gerais em torno dos seguintes pontos, que agora nós queremos explanar para vocês e depois, se possível, tentar debater. Né? Aí eu passo a palavra para o João, para ele fazer a parte dele, depois eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Bom, boa tarde, vocês estão me escutando? Está um pouco baixo, João. Melhorou agora o volume, professora? Melhorou. Bom, eu vou prosseguir.
Seu áudio caiu de novo, João Carlos. Eu vou mudar de fone, que eu acho que deve ser o fone. Voltei. Aqui eu vou prosseguir falando sobre as implicações metodológicas, onde eu estou falando no primeiro tópico sobre a estruturação do trabalho docente. Ele fala o seguinte, que estruturar o trabalho docente na sua multiplicidade e na sua especificidade significa que a educação, enquanto manifestação da prática social, cumpre uma função política, de reproduzir a estrutura de classes e o modelo de desenvolvimento, ou de negar esse modelo, a favor de um modelo de desenvolvimento voltado para a emancipação humana. O autor traz também sobre a importância política na educação, e que é totalmente rejeitável a ideia da separação da escola das realidades sociais. Nessa parte do texto, o Libânio, ele traz para a gente a ideia que para estruturar o trabalho docente, o professor ele necessita tomar uma posição política. Ele não pode ser neutro, se declarar neutro. E que a partir disso, a pessoa vai ter duas opções, o docente vai ter duas opções. A de ser o professor que reproduz essa estrutura de classes, aquele professor tradicional, que é preso ao livro didático e que segue sempre aquela tabelinha conteudista, que segue o que as classes dominantes impõem a ele, e ao contrário disso, ou ele reproduz isso, ou ele toma um caminho diferente, o caminho de ser um professor que é a favor de um modelo de desenvolvimento voltado para a emancipação humana. É o professor que segue a ideia de realmente formar o aluno como um ser humano. E no segundo semitópico, ele fala sobre o trabalho docente, onde ele diz que o trabalho docente, o trabalho do professor, tem que ser um meio de mediação entre os alunos e a realidade. Tem que ser um meio de mediação entre o aluno e o meio social e também o meio cultural, onde a essência desse trabalho docente é o encontro direto do aluno com o material formativo pela mediação do próprio professor, que é basicamente o professor, ele necessita ter um entendimento que o aluno precisa ter aquela experiência na realidade, a experiência não só no papel, fora do papel, e trazer aquilo ali para a realidade. Não só chegar na sala de aula, enfiar conteúdo na cabeça do aluno, e sim tentar vincular todo aquele meio social. Se o aluno ele vem de uma família que, vamos dizer, o pai é pedreiro, ele tem algumas experiências como pedreiro também, trazer ali na matemática, por exemplo, as situações completas, tentar fazer uma relação daquilo ali com a vida do aluno. E também ter um entendimento sobre o que está gerando ali na escola o insucesso nos alunos, né? O que está ter o entendimento dos princípios geradores do insucesso escolar e trazer tudo isso para a sua aula, para o seu planejamento das suas aulas.
E finalizando sobre a aquisição de conhecimentos, que no tópico C, o Libânio fala sobre a aquisição dos conhecimentos como um instrumento de inserção ativa do aluno na dinâmica de transformação social, onde requer a integração de dois movimentos simultâneos, que são a transmissão do saber, que é dado ali pelo professor como portador do conhecimento, e, do outro lado, a assimilação ativa do aluno, sendo ali o aluno o sujeito ativo do conhecimento. E, a partir disso, tem-se o núcleo da relação pedagógica, que é a conciliação aí entre a aprendizagem do sujeito e o objeto do conhecimento e tudo que eles exigem ali na transmissão, naquela transmissão, tendo sempre o professor como mediador dessa conciliação. A minha parte é essa, agora segue aí novamente com o... Ok. Segundo o Libânio, o aluno ele apresenta uma situação de aprendizagem em uma dupla condição. Ele não sabe aquilo que necessita aprender. Só um minutinho. Está interferindo aqui. Sim. Segundo o Libânio, o aluno apresenta uma situação de aprendizagem numa dupla condição. Não sabe o que ele necessita aprender, mas ele não é desconhecedor absoluto. O aluno ele já tem o seu conhecimento empírico, né? Que já traz, mesmo na educação infantil. Né? O aluno como fala, é uma caixa de... O cérebro da pessoa é uma caixa de... Vai se colocando conhecimento e a gente nunca para de aprender em momento nenhum da vida, porque a gente olha, observa, a gente critica, e esse conhecimento é o trabalho que o professor ele tem que trabalhar esse conhecimento que o aluno chega para o ensino. O saber prévio trazido para o aluno não é inadequado. Face ao grau mais elevado do conhecimento exigido pela sociedade. Ele é um conhecimento bruto. Então, o professor tem também essa dupla condição. O trabalho docente é, a partir da experiência do aluno, transformá-la em uma visão mais elaborada do conhecimento. Né? Essa é a ideia do Libânio. E o método de análise da realidade vai do empírico, passa pelo abstrato, para chegar ao concreto pensado. Como eu estava falando, o aluno ele já chega com o empírico. Né? O empírico é uma forma de interpretação subjetiva do real, da observação e da experiência da vida que o aluno tem. A abstração é a operação mental pela qual se separa um componente do outro. E o concreto pensado é o desenvolvimento do concreto real. O empírico ele não se acaba quando você vai para o conhecimento pedagógico, porque o empírico ele vai acompanhar a pessoa o tempo todo, porque, como eu estava falando, que aprende o tempo todo você tem conhecimento de observar, de estudar e de passar conhecimento, né? O método de análise da realidade sim, eu estava voltando aqui. No trabalho do docente, as orientações metodológicas podem ser operacionalizadas em 3 passos. Síncrese, que é a situação orientadora inicial, que é a visão global, confusa, fragmentada da realidade. Primeiro passo, situação orientadora inicial e a criação de uma situação motivadora, sabendo da curiosidade, fazer com que o aluno tenha curiosidade de aprender.
né, tem interesse de saber cada vez mais sobre determinado assunto. Como parte do todo, a análise é o desenvolvimento operacional, desdobramento da realidade a parte como parte do todo, que é o segundo passo, desenvolvimento operacional e o momento da atividade do aluno. E a síntese, que é a integração e generalização, resultado da integração de todos os conhecimentos parciais no todo órgão lógico, que é o terceiro passo, que é a integração e o momento de síntese, de conclusões, generalização, consolidação de conceito. Então, a sequência do sincrético, analítico e o sintético. Em síntese didática progressista, assentada numa pedagogia crítico-social, busca formas da pedagogia tradicional, da pedagogia renovada e outras pedagogias que sirvam de apoio ao professor. O professor, geralmente, eu acredito assim, que ele não usa só de uma pedagogia, ele precisa tirar de cada pedagogia o que ele acha positivo e separar o que ele acha que não é tão interessante, né? Então, acho que o professor ele tem que usar de várias metodologias, porque todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Assim a gente finaliza nosso trabalho, professor. Aí estamos aí para qualquer debate, se podemos trocar informações. Tá certo, Ribamar. Gente, parabéns, viu? A gente não vai fazer o debate hoje devido ao avançar da hora, a gente entrou em meia hora do nosso tempo. A gente vai deixar para o próximo encontro fazer um fechamento, né, um debate do livro como um todo, né, fazendo a aliança dos 4 capítulos, tá? Agradeço a presença de vocês, a paciência, a dedicação, e que vocês possam ter um ótimo final de semana, tá? E na terça-feira a gente se encontra. Eu não sei, a gente vai decidir ainda, né? Se a gente fica no online, se a gente vai presencial, a gente ainda vai conversar sobre isso no grupo, a gente definir como vai ser esse próximo encontro, tá? O que é melhor para vocês, o que é melhor para mim, a gente define no grupo, tá bom? E depois eu mando o próximo texto, que a gente agora vai entrar para a última unidade, que é a unidade que vai finalizar agora com as práticas metodológicas para o ensino da matemática. Os últimos textos eu vou estar enviando para vocês, para a gente poder, então, concluir a nossa disciplina com muita dedicação, com muito êxito, como a gente tem feito, né, desde a primeira unidade. Obrigada, viu? Fiquem bem. Vão assistir as outras aulas, né? Vão fazer as atividades de vocês. Nós Obrigada agradecemos, pela atenção. professora, a atenção de todos aí pela nossa equipe. Professora, melhoras. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Bom final de semana. Melhoras. Obrigada.